Pergunta número 3. Eu disserto muito e acabo argumentando pouco. E com isso não consigo achar uma solução para o assunto da redação. O que fazer? Tem duas coisas que podem ter feito essa pessoa escrever a redação. Ela não consegue argumentar ou ela não consegue propor solução na proposta de intervenção. Você entendeu assim também? Na verdade, o que eu entendi, deixa eu reler aqui para eu lembrar o que eu entendi na hora que ela mandou. Assim. Eu disserto muito e Ah, acabo argumentando pouco. É isso, tipo, o que eu entendi é principalmente isso. Ela tá ali na parte da argumentação e escreve um monte de coisa que não defende a tese dela, que não tem consistência. Então, ela acaba escrevendo coisas superficiais, que não levam a lugar nenhum no texto, só enche linguiça, assim, dizendo na linguagem mais ah, clara. então o que eu indico é tente ir do mais geral para o mais específico, sendo mais específico a sua tese. Você tem que fazer com que o seu argumento chegue na prova da sua tese. Você não pode fugir disso. Você pega o seu parágrafo e veja que o começo, você pode começar do jeito que você preferir, né? O tipo de argumentação que você preferir, mas saiba que no final, a última frase, o último período do seu argumento tem que ser provando a sua tese. Você não pode sair passeando do texto. Lembra que ele tem que chegar em algum lugar. Bota isso na sua cabeça. Aquelas bravas, brincadeira. Mas assim, o tempo de treino, quando você estuda para como desenvolver parágrafos de argumentação completos, você vê que existe um jeito de não fugir, de não tem para onde você escapar. Você precisa concluir o seu argumento provando a tese. Então, depois que você se familiariza com isso, você consegue ir mais focada. Tenha foco. Lembra sempre da sua tese. O que eu quero provar com o meu texto? É isso? Tá, então, na hora de argumentar, eu vou sempre voltar para isso. Não vou fugir. E lembra também de que cada argumento tem que começar e terminar em um parágrafo. Você não pode começar um argumento num parágrafo e terminar no outro. Comece e termine seus argumentos sempre no mesmo quadradinho. Assim você vai conseguir manter o foco. Sim, exatamente. Outra Né? questão que está dentro da mesma pergunta, que ela não consegue achar uma solução para o assunto, né? Eu acho que ela fica ali enrolando, enrolando, enrolando e não consegue chegar naquela solução do tema que a redação deu. E eu acho que para isso é interessante, antes dela começar a escrever, ela já ter clara a ideia da solução que ela quer dar para aquele problema. Né? Porque Sim, aí todo o texto dela antes vai ser guiando os argumentos para aquela solução que ela já pensou com antecedência. O que exatamente. É você o acha? projeto de texto, né? É o que a É, gente sempre fala, de que a pessoa tem que criar um projeto de texto antes da redação. Que um projeto de texto não é um resumo, né? A gente tem que lembrar que o projeto de texto é um esqueleto da redação. Então, quando você faz esse planejamento prévio, você já consegue ver o que você quer provar, o que é a sua tese, como você pensa em provar, então com quais argumentos você vai defender essa tese, e já fica mais claro como você vai solucionar essa problemática apresentada, porque a gente tem que lembrar que no Enem sempre tem uma problemática, né? Uma problemática social. Então, ao fazer o projeto de texto, você consegue ter com mais clareza o que você vai defender, como você vai defender e como você vai solucionar a problemática. Então, sim. sempre faça um projeto de texto. Boa. Aí eu já pego a brecha, né, para indicar lá o método RAM, né? O método redação acima da média, que foca exatamente na microestrutura e tal. Se Sim, você domina isso, não tem como você só encher linguiça no texto, porque quando você domina a microestrutura que a gente ensina, automaticamente tudo que você escrever vai ser útil no seu texto, né? sim. Você não vai ter espaço sobrando para encher linguiça, né? Porque também É, tem muito disso.
o aluno vê que ele tem 30 linhas, ele entra em desespero. Ele fala, meu Deus, eu tenho 30 linhas, eu não tenho o que escrever em 30 linhas. Quando você pega a microestrutura e você vê que cada coisa tem seu lugar, cada coisa vai ter a sua linha para ocupar, é assim, a mente fica livre, porque você não vai ficar desesperado, tipo, putz, eu não vou conseguir escrever o suficiente, meu corretor vai me odiar, a banca não vai gostar do que eu escrevi. Não. Por quê? Porque quando você segue a risca a microestrutura, você mantém a sua redação sempre no mesmo fio, que faz com que você não tangencie, com que você não fuja do tema, né? Exato.